iremos fazer a chamada do celebrante das testemunhas. Celebrante, pastor Raimundo Conceição de Almeida e sua esposa Eleni Cardoso Santos de Almeida. Testemunha da noiva. Eliseu Cruz dos
nessa noite diante da igreja, da testemunha, dos amigos, para realizar mais um compromisso entre um homem e uma mulher. Porque o casamento, ele é uma instituição tanto divina como humana. Ele foi divinamente instituído quando Deus, lá no Jardim do Éden, ele pronunciou as palavras. Lá em Gênesis, no capítulo 2:18, Deus disse assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele. No verso 24, ele diz assim: Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. O Senhor Jesus Cristo, ele honrou o casamento marcando a sua presença nas núpcias lá da Canaã da Galileia, em João capítulo 2, versículo 11. Todos aqui sabem, ou já viram falar, que Jesus transformou água em vinho. E ali foi o primeiro milagre. Ele começou a partir dali, dando a demonstrar que a família, ela deve ter um valor ético, um valor moral, um valor estimavelmente impossível de calcular. Porque tudo se começa dentro de um lar, dentro de uma família. E aqui está diante de mim, diante de Deus, diante das testemunhas, diante da igreja, diante dos amigos, Armão Correia Souza e Edicléia dos Santos Silva, para nesta noite atender vamos dizer assim, a ordenança que Deus assim fez para com o homem e para com a mulher. Na sociedade moderna, o casamento tem perdido o sentido, mas a palavra de Deus, ela é ontem, ela é para hoje e ela é eternamente. A palavra de Deus fala que a união de um homem com uma mulher só pode, aliás, o relacionamento sexual de um homem e de uma mulher só pode ser feito após o casamento. Mas esses valores a sociedade moderna tenta desgastar. Mas Deus não abre mão dos seus princípios éticos e morais. Por isso, é de uma honra tamanha para essa igreja, né, ter um casal, do qual são todos dois membros dessa igreja. E é muito bonito que assim se faça. Lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 22 ao 28, a gente pode, aliás, em Mateus, né, Jesus dando a sua assinatura a favor do casamento. Em Mateus capítulo 19, 5 e 6, Jesus disse assim, E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Esta é a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a palavra-chave, é a palavra de Deus, diz que o casamento ele é eterno, enquanto a gente viver aqui no mundo. Ou melhor dizer, para a vida toda terrena, porque na eternidade não haverá casamento. Então, enquanto a vida durar, o casamento deve continuar de pé. E para tantos, nós precisamos da presença de Deus constante nas nossas vidas para poder nos assegurar a situação e a dificuldade que possivelmente todos enfrentam. Ou melhor dizer, não possivelmente, certamente, porque o dia a dia, o casamento é uma coisa muito bonita, e hoje a igreja está linda, a noiva está bonita, o noivo também. Estão todos aqui muito bonitos. Estão todos aqui alegres porque é uma festa maravilhosa. E o desejo da minha alma é que essa festa continue por todos os dias da vida de Ramon e de Edicléia. Que seja permanente e que não haja nenhum vacilo
naquilo que se chama a moral do casamento. Irmão Ramon e a irmã Edicleia, certamente vocês terão um período de adaptação onde se conhecerão melhores por estarem juntos. Por isso deve buscar a ajuda do Senhor Jesus para na adaptação e em todos os tempos lembrarem que só na oração e na obediência à palavra de Deus vocês vão conseguir vencer qualquer tipo de obstáculo. Porque quando se namora, a pessoa não consegue conhecer o outro totalmente. Mas quando passa a conviver junto, geralmente um tem um costume, o outro tem outro. E o que deve fazer? Deve pegar o costume bom de um com o costume bom do outro, e somar esse costume e colocar em prática. Mas os costumes ruins, negativos, devem ser retirados para que o casamento não haja, vamos dizer assim, faccionações, nem tampouco se torne vulnerável aos espíritos, né, imundos, que ele tem procurado destruir os casamentos, tem procurado destruir as famílias, e tem procurado até dizer que família hoje, pelo que se demonstra, o casamento hoje é mais para aqueles que velam por uma família tradicional ou aqueles que conhecem os princípios de Deus. Sei que não conversa, mas é necessário um pouquinho mais. Então, com oração e obediência a Deus, juntos vencerão os obstáculos. Quando chegar o obstáculo na porta de vocês, certamente vocês só vão encontrar o livramento em Deus através da pessoa bendita de Jesus. Porque nele nós encontramos a solução para todas as causas. Por isso que é de suma importância, ou melhor dizer, é bíblico, que um casal cristão só case com um casal cristão. Ou melhor dizer, um casal evangélico só se case com um homem evangélico só se case com a mulher evangélica. E vice-versa. Então precisamos nos apegar à palavra de Deus e à vontade divina, para que os princípios éticos, que alguém pode achar que é uma coisa que não tem muita validade, mas os princípios éticos, eles são de alto valor. Sabe por quê? Porque eles vão somar para vocês, vocês vão cultivar os princípios éticos, moral e a fidelidade juntamente, e vocês vão colher frutos de felicidade, de paz, de alegria, de comunhão e de avanço espiritual, de avanço em todos os campos falando. Porque vocês vão constituir um clima de paz, um clima de alegria, um clima de harmonia. Na adaptação de um ao outro, às vezes a pessoa vive até a vida toda, mas não consegue conhecer um ao outro na sua plenitude, porque só Deus nos conhece nas nossas plenitudes. Mas sempre que houver algum desencontro, automaticamente o outro deve estar disposto para perdoar, para compreender e para ajudar. Isso é de importância que vocês coloquem dentro do coração e possa marchar com a bandeira do nome de Jesus Cristo, com aquela bandeira que nós conquistamos na cruz do Calvário através do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele continua honrando o casamento com a sua presença. A presença do Senhor está aqui e vai continuar, e há de continuar na vida de vocês, porque assim Ele se fez presente na boda de Caná da Galileia, no casamento, aliás, da boda não, foi uma festa nupcial, casamento, vamos dizer, no modo popular. E ali Ele preferiu deixar para começar o primeiro milagre naquela grande festa. Esperando que vocês assim conservem e vamos ler então o texto sagrado lá em Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 28. Tenha paciência que daqui a pouco vocês estão.
vocês não fiquem preocupados muito com o tempo, mas preocupados em colocar dentro de vocês aquilo que vocês estão recebendo. Em Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 28, diz o seguinte: vejamos ainda os princípios morais que têm se colocado muito distantes. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-se com a lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também assim também devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. São mandamentos de Deus que o amor continue crescendo, que o amor continue avançando. E não foi em vão que o Senhor Jesus deixou para começar o seu milagre numa grande festa, e ali ele transformou a água em um símbolo de alegria da época. Os judeus, eu creio que ainda tem esse costume, mas certamente eles tinham o costume do vinho, literalmente vinho, para se alegrarem. O vinho do casamento, ele nunca pode faltar. Mas esse vinho não é o vinho de beber, não. É aquele vinho chamado amor, chamado a paz, chamado perdão, chamado a compreensão, chamado tolerância, e assim Deus irá agir de maneira poderosa na vossa vida. Amém? Vocês podem dizer amém? Ramon Correia Souza. Chegou a hora de perguntar, né? Ficou alegre. É de livre e espontânea vontade você receber Edicleia dos Santos Silva como a sua verdadeira esposa e renunciar, ainda não, e renunciar toda e qualquer mulher enquanto ela viver e prometer amá-lo e cuidar na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na diversidade e em tudo que a vida dá e em tudo que a vida toma. Sim. É de Edicleia dos Santos Silva. É de livre e de espontânea vontade receber a Ramon Correia Souza como seu único e legítimo esposo e se conservar para ele e amá-lo e cuidar na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na diversidade e em tudo que a vida dá e em tudo que a vida toma. Promete amá-lo e cuidá-lo. Que penhor vocês me mostram, vocês podem me entregar para selar esse pacto que vocês tentaram fazer diante de Deus, diante da igreja, e diante dos testemunhas, e diante de mim, ministro do Senhor. Eles me apresentaram aqui o penhor, 2 anéis. Esses anéis aqui, ele vai passar a ser aliança a partir do momento que eles selarem esse pacto. Aqui nós sabemos que esses anéis são de um metal muito nobre em valor, que é o ouro. Ele pode também representar o valor que tem um casamento diante de uma sociedade corrompida,
e acha que já perdeu o sentido do casamento. Mas tem outra também, outra e curiosa expressões que nós encontramos nesses anéis. Desses 2 anéis que a mim foi me apresentado como sendo o penhor para selar esse pacto que eles terminaram de fazer. Ele não tem fim. Ele é totalmente uma circunferência fechada. Ele não tem fim. Assim também o casamento não pode ter fim, senão com a morte. Segundo a palavra de Deus. Então nós vamos orar por essa aliança, por esses anéis que se tornarão ser 2 alianças, que eles vão trocar as alianças, vão colocar um dentro do outro e vão selar esse pacto. Vamos orar pelos anéis, vocês podem me ajudar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos te entregando e apresentando esses anéis. Aqui eles estão apresentando e estão formando um pacto, por isso que nós chamamos de aliança. Aliança porque eles estão fazendo uma aliança entre si, de viver um para o outro, na pureza, na honra, na fidelidade, na santificação do casamento. Porque o casamento é uma instituição divina, foi tu que instituiu, e é da tua vontade que a família dê continuidade, para que possa preservar a raça humana, da qual tu tem um grande plano na vida de cada um. Na pessoa bendita de Jesus, nós abençoamos esses anéis e declaramos eles se tornando aliança para selar esse pacto. Eles receberam uns aos outros no laço do casamento. Por isso, no nome de Jesus, nós estamos abençoando essa aliança e desde já as suas convivências em nome de Jesus. Amém. Vocês colocam a aliança. Ainda continua o sermão. Caiu. Coloca a aliança no outro. Esse casamento, para quem não sabe, é um casamento civil com efeito religioso. E na qualidade de ministro do Evangelho e investido de autoridade que a lei me assegura, eu vos declaro esposo e esposa, marido e mulher, segundo a ordenança de Deus, casado, e perante a lei do país, nós selamos esse pacto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajoelha para receber a oração. E logo mais vai assinar o documento. Ninguém vai assinar ainda. Então nós vamos orar. Eu peço que a igreja fique de pé. E vocês colocam a mão no outro e dê as suas mãos. Segure o com firmeza. A igreja estende as suas mãos para cá. Bendito Deus e Pai, na pessoa bendita de Jesus, nós já declaramos essas 2 vidas casadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora nós pedimos, Senhor, que tu dê força e sabedoria para que eles possam caminhar e continuar essa jornada. E que o inimigo não ache espaço nesse casamento, mas que a tua glória se manifeste de maneira poderosa. E que o nome de Jesus seja glorificado nesse casal. E que, ó Deus, tu seja o Senhor do seu lar. Que tu seja o Senhor da vida deles. E que eles conservem as suas vidas em santificação, em fidelidade e em temor. Para que haja um progresso maravilhoso em tudo quanto fizer. Nós o abençoamos com a bênção do reino de Deus, com a bênção da salvação, com a bênção da paz, com a bênção da alegria, com a bênção do amor conjugal, em dobro, em nome de Jesus, com a bênção da prosperidade, Deus, e com a bênção da fartura em todas as suas vidas. E em tudo que fizer, que seja um abençoado e seja próspero, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé agora, beije a noiva, a esposa, aliás, melhor dizer, e não vamos sair daí para assinar o documento.
tem direito ao beijo. Cadê para bater foto? Mas foi muito rápido. Foi muito rápido. A gente não viu. Bateram foto? Tiraram foto? Amém. Se não tirou, repete. Por favor, pode sentar. Não gostará, pastor. Não, você não, vocês dois ainda não. Vocês vão ter um tempo. Vocês vão assinar o documento. Não, você assina depois. Vamos assinar o documento e você assina e volta para aqui. Os noivos, o celebrante, a testemunha, se dirigam aí, por favor, para assinar. Dá para ver assim? Opa. Dá pra ver, né? Vai lá para cá. É. Pra poder captar certinho aí. Amor?
Tem mais ainda? Vamos ouvir então a leitura da ata. Todo mundo sentadinho, por favor. Da ata de casamento. A leitura da ata, por favor. Casamento realizado com base na Lei 1110, de 3 de março de 1950. Aos 3 dias do mês de abril do ano de 2010, às 19h30, na cidade de Barra do Rocha, estado da Bahia, no templo da Igreja Evangélica Batista Velho de Luz, perante o pastor Raimundo Conceição de Almeida, celebrante do enlace, e das testemunhas Eliseu Cruz dos Santos, brasileiro, maior, residente na Rua Nova, número 2, Barra do Rocha, e Joselina Cruz dos Santos, maior, residente na Rua Nova, número 2, Barra do Rocha, Bahia. Após a habilitação na forma da lei civil e do ritual evangélico sobre o regime comunhão parcial de bens, recebeu esse matrimônio o noivo Ramon Correia Souza, nascido em 22 de junho de 1988, na cidade de Barra do Rocha. Profissão estudante, residente domiciliado na Avenida Vital Campos, número 149. E noiva Edclédio Santos Silva, que passa a adotar o nome de Edclédio Santos Silva Souza. Nascida em 27 de outubro de 1989, na cidade de Piauí, Bahia. Profissão estudante, residente domiciliada na Rua Nova, número 129. Ele, filho de Elenir Raimundo Souza e de Maria Dilsa Correia do Espírito Santo, domiciliados na Avenida Vital Campos, número 149, em Barra do Rocha. Ela, filha de José Leôncio Neves da Silva e de Maria Isabel Santos Silva, domiciliados em Barra do Rocha. Os nubentes apresentaram a certidão de habilitação do cartório do registro civil de pessoas naturais com marca de Piauí. Para constar, foi lavrado o presente termo registrado no livro apropriado e servirá de prova para registro do casamento do registro civil, que vai assinado pelo celebrante, pastor Evangélico Batista, pelos nubentes e pela testemunha. Agora nós vamos continuar vendo a saída dos noivos. Depois, sucessivamente, onde eles receberão os cumprimentos logo aí no salão. Resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de vocês, e que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e te dê a paz. Lembre-se, no momento mais difícil, Jesus é a solução. Deus te abençoe. Grande paz.
dois aí